Semanalmente, a Antena Minho dá voz a mulheres singulares, genuínas e sem papas na língua. Uma tertúlia no feminino com Alex Liberali, Dalila Monteiro e Lígia Santos, com moderação de Manuela Barros. Um olhar feminino sobre os temas que marcam a atualidade. Tertúlia no feminino. À segunda-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, na Antena Minho. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam muito bem-vindos a mais uma tertúlia no feminino, um programa que reúne semanalmente mulheres singulares, mulheres genuínas e, sobretudo, mulheres sem papas na língua. É a opinião pertinente de mulheres sobre os temas que marcam a atualidade. Comigo tenho as residentes, tertulianas residentes, Dalila Monteiro. Olá, Dalila. Olá. Hoje vens de máscara. É verdade. Vens de máscara em forma de protesto contra as pessoas que não usam a máscara, não é? Voto de protesto contra as pessoas que deveriam usar máscara nos sítios que deveriam, para evitarmos termos tantos números, apesar desta Omicron ser ligeiramente mais branda do que a outra, mas não deixa de ser também mortal. Eu sou doente de risco duplamente. Então estou assim a fazer uma voto de protesto desta vez e prometo, porque também estamos próximos do Carnaval, usar a máscara até ao Carnaval, pode ser? Acho que não vale a pena esperar tanto. Okay. Temos também a Alex Liberali. Olá, Alex. Também estou de protesto. Também estás de protesto do quê? Do batom. De batom, tiraste batom. Não, tirei não, pus aqui um pouquinho. Puseste. Pensei que não tinhas posto. E que ias deixar também batom. Os pelos debaixo das axilas. Não tenho pelo. Não tens. Não tens. Não, eu sou descendente de índio, então não tenho. Muito bem. Sejam bem-vindas. Hoje a Lígia Santos Hoje a Lígia Santos não está connosco, por motivos de força maior não está, mas está bem, e manda um beijinho para todos, naturalmente, e cumprimentos. E hoje temos uma convidada especial, que é a Ivone Paz, que está aqui connosco, até porque hoje vamos falar de mulheres notáveis, mulheres inspiradoras. E a Ivone Paz está aqui nesta qualidade. A Ivone Paz é amiga da Dalila, e a Dalila resolveu trazer a Ivone, e muito bem. Ivone, seja bem-vinda à tertúlia no feminino. Muito obrigada por estar aqui connosco e partilhar um bocadinho da sua história e um bocadinho daquilo que inspirou a Dalila e que inspirou certamente muitas mais pessoas. Já iremos falar com a Ivone, muito obrigada. Ora, nesta tertúlia vamos então falar de mulheres que se destacaram pelas suas ações notáveis e que se destacam naturalmente. Não são super mulheres, mas têm o poder de inspirar. Algumas delas foram pioneiras, abriram o caminho e quebraram também alguns estigmas. O não poder votar, não poder usar uma mini saia, o não poder sair de casa sozinha, o não poder estudar, só porque se é uma mulher. Se isto parece absurdo hoje, pois bem, saiba que todas estas mudanças ocorreram graças a mulheres corajosas, mulheres poderosas, que devotaram boa parte das suas vidas, naturalmente, para mudar a história e permitir que hoje todas nós possamos fazer isso, sem aquele olhar de reprovação da sociedade. Hoje vivemos de forma diferente, embora ainda haja muito para conquistar. A conquista da mulher pela igualdade leva-nos além dos anos 90, não é? Conta-nos histórias chocantes, histórias inspiradoras, e vamos falar de algumas mulheres cujas ações mudaram o rumo do mundo e foram fundamentais para o empoderamento de um sexo que pode ser tudo menos frágil. Nomes poucos conhecidos da maioria, mas que fizeram a diferença. E a Ivone também faz a diferença na vida das pessoas, não é, Dalila? Qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós, acha, Ivone? Qualquer uma de nós. Muito bem, Ivone, vamos falar de algumas mulheres que se tornaram naturalmente famosas e que ficaram na história, mas vamos falar daquelas que estão ao nosso lado, mulheres anónimas, que fazem muito em prol dos outros e que são um exemplo a seguir e que são inspiradoras, que é o caso da Ivone. E a Dalila, porquê que quiseste trazer a Ivone hoje aqui? Pela simplicidade e o anjo na terra que ela é para mim e representa para mim, sempre foi inspiradora desde que a conheço. Tens de falar um bocadinho mais alta, Dalila. Para enquadrar... É que estás de máscara, sei que é um bocadinho difícil. Tenho que pôr a minha caixa vocal toda ao máximo. Assim. A Ivone é daquelas pessoas que eu conhecia há uma série de anos, já não sei quantos, quando nós fazíamos parte de uma associação que já não existe, que era Anima Riso, de Yoga do Riso. E fazíamos várias coisas, haviam várias atividades. Na altura, eu conheci a Ivone numa fase em que eu estava num período complicado da minha vida. E a Ivone foi uma daquelas pessoas que, com a sua delicadeza, simplicidade e sabedoria que ela nela própria reconhece, mas tem,
me fui ajudando a abrir como uma flor que abre para a vida, não é? Desabrochar para a vida. Isso foi, para mim, isso é inspirador. E quando falaste no tema das mulheres inspiradoras, eu lembrei-me, assim, eu conheço imensas e de facto conheço, e às vezes eu não preciso ir àquelas que nós são mais óbvias, não é? As mais conhecidas. Eu tenho tantas mulheres inspiradoras à minha volta que acho que vou falar desses exemplos, e Ivone, para mim, é uma mulher inspiradora. Quando preciso de ter aquele fio terra, não é? Para ligar à terra e perceber se estou a pensar corretamente ou não. Muitas vezes eu falo com a Ivone, não é? E ficamos às vezes ali 1 hora, 2, às vezes ao telefone, e é verdade, é uma pessoa que, apesar da idade que tem, que não parece, já viveu muito, já passou por muito e continua com um sorriso nos lábios. E como ela, outras amigas que tenho, claro, que a Ivone também, uma delas em particular, conhece, e vidas que não foram fáceis, ela faz coisas desde... Não é? Sempre, não para quieta, Ivone. Se não está a viajar, está a organizar as conversas do psi para si, que já ela pode falar disso, ou a escrever qualquer coisa para um livro, ou a fazer viagens, ou organizar viagens para outros professores, não é? Que foram professores também, porque ela foi professora de História. Está sempre em atividade, ou fazer yoga, ou meditação, mas sempre em atividade. E eu pergunto assim, há muitas mulheres assim? Mas também há muitas que podiam ser assim, então nela vejam uma inspiração para poderem perceber que a idade também não é um limite e que pode-vos inspirar a avançar sempre. Não é? E a percebermos que, apesar de todos os problemas que possamos ter na vida, podemos sempre encarar as coisas com um sorriso nos lábios e ver sempre o lado positivo da vida e não só o lado negativo. Para mim, mulheres inspiradoras, deixa-me dizer-te isto, não são mulheres amargas. São mulheres doces, ternurentas, são mulheres que partilham vivências duras também, mas que abriram caminhos. E Ivone, nesse aspecto também, foi abrindo o seu caminho da sua maneira, e há muita gente que na rua a conhece e não só, e também te vê assim, Ivone. É verdade. Aqui quando a gente não estava gravando, a Ivone tinha dito que quando tem uma coisa que acontece na vida um pouco ruim e tal, você tem uma visão tipo, o que eu posso aprender com isso? Né? Acha que a gente tem que encarar as coisas dessa forma? Eu não sei. Temos de. É aquilo que eu sinto e que a vida me ensinou. Claro. Sou uma jovem de 71 anos, não pronta para andar a saltar. É mesmo uma jovem. Para saltar e a brincar. Se quiser, vamos jogar à corda lá fora. Ótimo. Eu não sei se tenho fogo, mas tentemos. A Ivone foi professora de História, não é? Sim. E agora a Ivone faz muita coisa, como diz ali a Dalila. E é uma mulher inspiradora. É uma mulher que tem uma vontade de aprender, não é? E de mergulhar nas coisas, não é? Dizia-me a Ivone. A Ivone gosta de estudar um bocadinho de tudo e mais alguma coisa, não é? E de saber muito. Não, é saber. Agora, se é muito ou pouco, não sei. Mas vai adquirindo conhecimentos, não é? E vai adquirindo conhecimentos em diversas áreas. Conte-nos um bocadinho a sua história. God. Primeiro, sim, um enorme abraço de gratidão, porque é outra coisa que eu gosto muito e que o Covid nos proibiu, é abraçar as pessoas. É verdade. O toque, não é? O abraço. E até porque... sabe, quando escrevo mensagens, o abraço para mim é tão forte que tenho que denominar como abraço sol, porque eu acho que o abraço é a distância mais curta para dois corações conversarem um com o outro. Que bonito. É inspirador, Dalila, sem dúvida. Não é? Sem dúvida nenhuma. Ela própria é assim, por isso mesmo eu dizia, não precisas preparar nada, é só falar. Exatamente, é só falar. Não é natural. Então, a Ivone gosta de agradecer, de ser grata e de agradecer à vida. É a primeira palavra com que acordo e a última com que me despeço do dia. E durante o dia, a palavra gratidão. Exato. Continuamente. Muito porque bem. Em todo momento eu estou a aprender. Com o outro, com desconhecidos. Quando acontece alguma conversa em que estou numa fila para qualquer coisa e surge a conversa que vem ter comigo, eu costumo dizer, se esta conversa veio ter comigo, os meus ouvidos captaram, agora vamos pensar.
e penso, e colho. Às vezes não é no momento, não importa, não estou preocupada. E muitas das vezes, quando estou, sei lá, à procura de qualquer coisa para comprar, alguém, é estranho, mas acontece muitas vezes isso, alguém vai a passar e diz, olha, acolá, há isto, aquilo, aquilo outro. Parece que dá as respostas àquilo que se precisa. São as tais sincronicidades que vivencio todos os dias. Até porque está aberta, está receptiva, não é? E isso é fundamental. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? Sim, mas a maior parte das pessoas não está. Não está. Não está fechada, Alex? Completamente. As pessoas estão fechadas. Eu ainda hoje de manhã, no programa da manhã, isto não tem nada a ver com as mulheres notáveis, mas de qualquer das maneiras faz parte da vida, estávamos a falar de um caso que aconteceu ontem, de um fotógrafo francês com 84 anos, que caiu numa rua de Paris e que morreu de hipotermia, porque esteve 9 horas completamente ignorado pelas pessoas. Ele passavam não era por ele, sem-abrigo. Portanto, passaram por ele, certamente esteve 9 horas. Quando os bombeiros chegaram, os bombeiros foram alertados por um sem-abrigo, não é? Ele caiu, ele ia dirigir-se ao centro de Paris, a uma das praças, caiu, desmaiou e caiu, ficou deitado no chão durante 9 horas, morreu de hipotermia. Meu Deus. Perante a indiferença das pessoas que passavam por ele. É esta a sociedade em que nós vivemos, não é? E, portanto, quando eu vejo uma pessoa que está receptiva, que está aberta, que gosta de agradecer, que tem amor para dar e tem muito para dar, eu fico feliz. Eu não sei o que é que tenho para dar. Eu sou muito pequenina. Não, eu sou muito pequenininha. Só que o prazer de estar aqui, se me foi dado este dom de viver, então é para viver. Não é só para passar por aqui. É para viver e não podemos olhar só para nós, não é? Porque isso é... O viver é com o outro. Por isso é que estamos... Nesta interligação com todos, não é? Porque todos fazemos parte de um universo só, não é? É isso mesmo. É muito curioso. Eu não sei se essa coisa acontece quando a gente já nasce, ou se você com o tempo vai ficando assim, agradecida com o mundo. Não sei eu acho que como pode funciona. ser um misto das duas coisas. Às vezes pode não nascer connosco, mas pode adquirir ao longo da vida. Mas também há pessoas que têm isso já nela. Eu já vi pessoas assim, não é? Em crianças, sei lá, que foram se tornando adultos depois assim. Às vezes sim, é verdade. Não é? A vida também que nos amarga. ensina muita coisa. Eu penso que essencialmente também há aprendizagem. Isso. Ou se quer aprender, ou então há sempre o lamento de que nos aconteceu isto, de que aconteceu aquilo outro, que foram violentadas, que foi... É uma experiência de vida. Vamos para a frente. A vida continua. Exatamente. O ficar-se na tristeza, nós não estamos a agradecer o outro lado que está-se a abrir e nós não queremos ver que está a abrir. Pois, mas às vezes é um bocadinho difícil, não é? Sem dúvida. E há também uma predisposição por parte das pessoas para que as coisas aconteçam. Sim. Há pessoas que são mais negativas, há pessoas que são mais positivas, não é? Somos todos diferentes, mas devemos todos estar receptivos e abertos para aprender e saber mais e olhar para as coisas de uma forma diferente, penso eu, não é? Este é o meu ponto de vista também. Agora, nós já vamos voltar à conversa com a Ivone. Vamos só falar de algumas mulheres muito rapidamente que marcaram de facto a história porque foram diferentes e foram pioneiras. Há uma que eu acho muita piada, que foi a primeira tatuadora dos Estados Unidos. Isto, 1907, vejam lá, não é? Ela atuava num circo como acrobata e contorcionista, chamava-se Maud Wagner e viajava pelo país com os circos lá itinerantes. Conheceu um tatuador e com ele aprendeu a arte do desenho sobre a pele. Os dois casaram, tiveram uma filha, ela tornou-se tatuadora. Isto em 1907 foi qualquer coisa de revolucionário, não é? Realmente. Depois há uma outra senhora que se chama Annette Kellerman, que foi presa por indecência por usar roupa de banho em público. Isto também na mesma altura, 1907. Temos que falar da Amelia Earhart, que foi a primeira mulher a voar sobre o Oceano Atlântico. Isto foi em 1928. Ela desapareceu depois, em 37. Ela foi pioneira da aviação nos Estados Unidos. Uma mulher corajosa, brava, não é? Há uma outra senhora que é a Sarla Kalrak, eu acho que estou a dizer bem o nome, que é a primeira indiana a conquistar uma licença para pilotar, isto em 1936. Foram mulheres valentes, não é? Uma mulher ativista, Annie Lupkins, ativista pelo voto feminino nos Estados Unidos em 1961.
Depois temos a Marina Ginesta, que foi militante comunista e participante da Guerra Civil Espanhola, em 1936. Uma húngara de 15 anos apenas, a Érica, que lutou contra a União Soviética, isto em 1956. Uau. Anne Fisher, a primeira mãe a ir para o espaço em 1980. Jean Mumford, que apoiou o seu filho durante as passeatas pelos direitos dos homossexuais em 1972. Portanto, naquela altura as coisas eram um bocadinho também complicadas. E depois temos daquelas mulheres, porque às vezes temos que parar para pensar quem inventou alguns objetos do dia-a-dia, como uma simples fralda descartável, quem é que está por trás da tecnologia Wi-Fi, ou quem foi a primeira mulher a ir para o espaço, ou a primeira mulher a ganhar o Nobel, não é? Estamos tão acostumadas a associar grandes invenções a descobertas a nomes masculinos que nem sequer pensamos que muitas delas foram descobertas por mulheres, não é? E mulheres que contribuíram para que o nosso dia-a-dia hoje seja muito mais fácil. Ora, temos aqui uma senhora que é Hedy Lamarr. Se hoje vivemos conectados, não é, via wireless, é graças à invenção desta senhora austríaca. Porquê? Porque ela, para além de ser atriz em Hollywood, era a responsável por criar um sistema de comunicação para as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E esta invenção acabou por servir de base para o telemóvel, para o Wi-Fi e o Bluetooth que conhecemos hoje. Uau. Portanto, estamos a falar de 1914, não é? Isto é uma coisa assim. Depois temos uma americana, que é a Marian Donovan, que inventou o que conhecemos hoje como fraldas descartáveis. Esta senhora, em 1949, a fim de facilitar a vida da mulher moderna, ela inventou a fralda descartável. Temos a Maria Telx, que em 1948 desenvolveu a primeira casa que usava o sol como principal fonte de energia e também inventou o gerador e o refrigerador termoelétricos. Temos a Letícia Giers, que em 1899 facilitou a vida dos profissionais de saúde ao inventar a seringa. Aquela coisa que ninguém gosta, não é? E então temos mais senhoras, temos a Margaret Seafield, que é uma das principais engenheiras por trás do projeto Apollo, o maior feito da NASA, 1936. Temos que falar da Anne Frank, porque quando se fala em mulheres fortes na Segunda Guerra Mundial, geralmente a Anne Frank é lembrada, uma judia, uma adolescente judia, foi uma das milhares de vítimas do nazismo e morreu aos 15 anos, num campo de concentração, na Alemanha. Foi um ícone de força, naturalmente, e resistência. A jovem escritora é mundialmente conhecida por ter escrito no seu diário as atrocidades enfrentadas pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E o diário de Anne Frank é um dos livros mais lidos em todo o mundo, não é? Depois temos a Malala Yousafzai, é uma jovem paquistanesa, esta é mais recente, não é? Que ficou mundialmente conhecida por defender a educação das meninas no seu país. E foi também a pessoa mais jovem a receber um Prémio Nobel da Paz quando tinha apenas 16 anos. Portanto, é também uma menina inspiradora. Temos no Quénia, porque isto não é só nos Estados Unidos, nem na França, nem coisa que o valha. Temos uma ativista chamada Wangari Maathai Maathai. Nomes esquisitos. Mas foi uma ativista política de meio ambiente no Quénia e foi a primeira mulher africana a receber o Prémio Nobel da Paz em 2004. A Marie Curie, toda a gente conhece, não é? Embora as pessoas pensem que ela fosse francesa, ela nasceu em Varsóvia e liderou pesquisas sobre a radioatividade, tornando-se uma das maiores cientistas de todos os tempos. E a primeira mulher na história também a ganhar o Nobel. A Madre Teresa de Calcutá, esta foi buscá-la porque eu acho que é uma referência, não é? Ela chamava-se Anya Goncha Buchachui. Uau! E ficou conhecida por Madre Teresa de Calcutá. Mais fácil. Nasceu na Albânia, na atual Macedónia, e tornou-se cidadã indiana em 1948. Prémio Nobel da Paz em 79, começou como professora e, ao fim de alguns anos, tentou a necessidade de criar a Congregação das Irmãs da Caridade e dedicar a sua longa vida aos pobres, aos abandonados, aos mais desprotegidos de Calcutá. E pronto, todos nós sabemos um bocadinho da história dela. A Grace Hopper era uma almirante da Marinha Norte-Americana e é responsável pela criação do COBOL. O COBOL é a linguagem de programação mais utilizada na área comercial. Além de revolucionar a computação, foi a primeira pessoa a utilizar o termo bug. Temos a Angela Davis, já são muito poucas. A professora, filósofa, socialista, não tem nada a ver, integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos. Angela é mundialmente conhecida pela militância em prol dos direitos das mulheres e contra o racismo.
E a história de Portugal conta com muitos rostos femininos também, naturalmente, não é? Foram várias as mulheres portuguesas que mudaram o rumo do nosso país. Flor Bela Espanca, a padeira da Luz Barrota, não é? A Maria da Fonte, tantas que mudaram o rumo da história. E é fundamental lembrar estas mulheres que marcaram a história de Portugal, na certeza por ano que muitos nomes ficam também por mencionar, não é? Há uma mulher que é a Adelaide Cabete, que viveu entre 1867 e 1935 e que foi pioneira no nosso país na reivindicação dos direitos das mulheres, com voto e um período de descanso 1 mês após o parto. Portanto, isto foi muito importante, não é? E depois também ela organizou em Portugal as célebres Ligas da Bondade, uma obra voluntária de assistência social dirigida por mulheres. Ana de Castro Osório, escritora, ativista, ficou para a história como autora do primeiro manifesto feminino português, publicado em 1905, mas não só. Ela marcou com a sua intervenção os primeiros tempos da República, porque ela era editora, publicista. A Isabel Rivas foi impulsionadora das enfermeiras paraquedistas, em 1935. Era uma mulher determinada e foi a primeira mulher piloto acrobata, a primeira mulher paraquedista civil e primeira piloto entre homens e mulheres de balões de ar quente na Península Ibérica. Ana. A Caroliz Beatriz Ângelo, o caso fez notícia de jornal cá dentro e lá fora, porque naquela altura ela fez também coisas notáveis, esta senhora, e perdi-me um bocadinho porque eu tenho aqui muitas mulheres e estou aqui um bocadinho perdida, entretanto, com estes nomes todos, porque eu tenho aqui a Ferreirinha. A Ferreirinha. Vais buscar todas? Não, eu achei, não fui buscar todas, mas a Ferreirinha, que era Antónia Adelaide Ferreira, era uma empresária vinheteira portuguesa, não é? Que nasceu em 1811 e ficou famosa por se ter dedicado ao cultivo do vinho do Porto e introduzindo notáveis inovações. E a história dela está retratada, se me permites, sim. E é de facto uma história inspiradora, como mulher naquela época, não é? Exato, ela conseguiu romper ali uma série de constrangimentos masculinos. Exatamente, mas olha, em relação à Carolina Beatriz Ângelo, ela era médica e foi a primeira mulher a votar em Portugal. Portanto, é também um facto destacável. Uma das mulheres que eu admirava, a Maria de Lourdes Pintacilgo, não tem nada a ver com as partidárias, mas somente porque foi a primeira mulher única em Portugal a desempenhar o cargo de primeira-ministra em Portugal, não é? Então, na altura, isso marcou-me, lembro perfeitamente. A Natália Correia, se me permites também acrescentar. Também Natália Correia. Sim. Há muitas mulheres, não é? Muitas mulheres. Eu tenho aqui muitas, não vamos ter tempo para falar delas todas, mas, por exemplo, a Amália Rodrigues, que levou o nome de Portugal além de fronteiras e que, de facto, era uma embaixadora do nosso país, a rainha do fado. A Beatriz Costa, a nossa Beatriz Costa, não é? A atriz, um ícone popular, da cultura popular, e que entrou em filmes como A Canção de Lisboa, ao lado do Vasco Santana, portanto toda a gente tem estas memórias, não é? A Rosa Mota, que é a mais atual, a nossa Rosa Mota, que é uma ex-atleta portuguesa, campeã a nível olímpico. Temos também a Eunice Munhoz, eu gosto imenso de que é um exemplo de vida também, não é? Eu já estive com ela e ela é doce como parece. É uma coisa. Engraçado. Temos a Elvira Fortunato, que é recente, portanto é a mulher mais jovem da nossa lista, é uma brilhante cientista e especialista a nível mundial na engenharia eletrónica de papel. Desenvolveu o primeiro transmissor à base de papel, assim como memórias, ecrãs, baterias e muito mais. E ganhou alguns prémios até. Muito bem, temos aqui muitas mulheres que são, sem dúvida, muito interessantes. Mas vamos continuar a falar aqui com a Ivone Paz, porque é a inspiração da Dalila e depois vamos ali à inspiração da nossa Alex, porque a Alex tem também... Nossa, tem muitas mulheres que a inspiraram, não é? Aliás, eu estou já fazendo uma triagem de fotografias de mulheres inspiradoras para pôr no meu quarto. Eu acordo e já olho para elas e ok, vamos lá. Isso é bom. São muitas? São muitas? São muitas, mas eu acho que eu vou ter que fazer menos, não dá. Pois, vais ter que pôr uma lista mais pequenina, não é? Uma lista mais pequenina para ver se consegues, de facto, inspirar-te todas as manhãs a olhar para elas e lembrar-te daquilo que elas fizeram, não é? Exatamente. E quem foram.
Já iremos falar até porque tu vais cantar aqui um bocadinho as músicas daquelas. Quer dizer, eu vou, acho que sim, né? Claro, não é da Elis Regina, é que para mim foi uma mulher inspiradora. Eu vou cantar uma minha. Eu até se calhar sugeria a Alex ouvirmos agora um bocadinho e depois vamos à história da Ivone Paz. Vocês querem me ouvir? Estás preparada? O quê, para cantar? Sim, primeiro para nos falares das mulheres que te inspiraram ao longo da tua vida. Para isso tem que botar óculos, não é? E tens de pôr os óculos porque já estás a ficar um bocadinho míope. Mas isso é inevitável. Inevitável. Bem-vindo ao clube, não é? Não, eu tenho muitas mulheres que me inspiraram na vida. Uma delas, a primeira de todas, é a minha própria mãezinha. Claro. Que ela sempre foi uma mulher de luta, de garra. Né, aos 45 anos de idade, depois de naquela idade que você pensa, a minha vida está bem, eu estou estabelecida. Não, ela pega um avião, vem para Portugal com todos os filhos e deixa tudo para lá, no Brasil. Então, para mim, foi uma inspiração de vida também, essa força que ela sempre teve. Claro. E desde sempre, né, a vida que ela levou, pronto, enfim. E ela sempre foi uma inspiração para mim. E também depois tem os meus artistas, né, tipo Elis Regina também, que sempre me inspirou, mesmo antes de eu pensar em cantar e tudo isso, sempre me inspirou a cena dela toda, né, dela ser a impulsionadora da MPB, que muitas poucas pessoas sabem, muitas poucas pessoas não sabem que a MPB, música popular brasileira, e as pessoas confundem um pouco isso, né, música popular brasileira não é só toda a música brasileira. Que as pessoas pensam, todas as músicas brasileiras é música popular. Não, não é. Não funciona dessa forma. E a Elis Regina, na altura que ela começou a fazer o sucesso dela, ela foi praticamente a impulsionadora da sigla MPB. A forma que ela interpretava, que ela cantava, aquilo era MPB. Os músicos, os compositores que ela tinha, que fazia aquele tipo de música que ela fazia. Então, dali surge o MPB. E isso foi um pouco na caldinha da bossa nova, né? Ela própria dizia, eu não canto para dentro como as pessoas da bossa nova, eu canto para fora, porque bossa nova você tem que cantar baixinho, tem não sei, e é um estilo mesmo assim. Então ela falava que não, eu canto para fora, ela realmente cantava para fora. E ela foi essa pioneira na forma de cantar, na forma de interpretar, na forma dela ser, na força que ela queria fazer para a vida dela, ajudando sempre a família em primeiro lugar. Então isso sempre me inspirou muito. É pena ela ir embora muito cedo. E outra também foi a Nina Simone, que eu sou louca por ela, e até tem aqui umas coisas para falar para vocês dela, por que eu gosto muito dela? Porque além de música, né, pianista, cantora, essa norte-americana, na década de 40 até a sua morte, em 2003 ela começou a tocar aos 3 anos de idade. Fez o primeiro recital aos 12 numa igreja. Então ela sempre foi pianista, nunca foi cantora. Poucas pessoas sabem disso. Ela era sempre pianista e a família queria que ela fosse só pianista, né? E então ela era uma negra que aos 12 anos fez esse primeiro recital na igreja, do qual ela também ia à igreja, ajudava os pobres, ensinava música e não sei o que para eles. Fez esse recital e tinha lá os pais na primeira fila, né? Tá lá, primeira fila, minha filha, tá, não sei o que, o primeiro tal. Só que eles foram forçados a ir para trás, pro hall da igreja, porque eram negros. E daí ela percebeu, ela começou a entender, então, peraí, que isso? Não, eu não toco enquanto eles não voltarem. Porque eles tinham que ir para trás para dar espaço aos brancos. Claro. Para os brancos ficarem na frente e os negros atrás. E ela falou, não, eu não toco enquanto meus pais não voltarem para frente. E foi aí que ela percebeu também que deveria de lutar pelos negros, né? E foi nesse fatídico incidente que ela contribuiu para o desenvolvimento dos movimentos pelo direito civil dos negros mais tarde, né? E abraçou essa causa toda que foi o racismo e tudo isso. Foi rejeitada pelo Instituto de Música em Filadélfia por ser negra e mulher na altura. Mesmo assim, ela não vergou, não desistiu. Né? Foi para Nova York, trabalhar em Nova York para pagar os seus estudos, que ela conseguiu entrar num conservatório lá, mas era um outro, mas ela tinha que pagar os seus estudos, né? Então ela foi para os bares trabalhar, tocar piano. Só que chegando nos bares as pessoas queriam que ela cantasse. E ela, não sou cantora, não sei cantar. Então aqui você não tem emprego.
Ok, então ela começou a cantar. Por necessidade. Sempre lutando pelo que ela queria. Exato. Depois, né? E sempre a música dela em prol da coisa toda dos negros, entendeu? Sempre ali naquela luta civil. E ela foi essa impulsionadora como mulher, né? De querer mostrar ao mundo que ela ia vingar no mundo da música sendo negra e mulher. E mulher. Entendeu? E conseguiu. Então isso tudo foi muito inspirador para mim, né? Depois ouvindo as músicas dela, que ela tem músicas que até você, né? Você vê que tem ali uma cena muito, muito forte nela. E para mim foi uma grande inspiração. Pronto, é isso. Muito bem, então, olha, vamos ouvir primeiro um tema que tu vais cantar. Olha, essa letra está no disco do Tripa Aguda, minha banda, e eu escrevi na altura essa letra pensando no meu marido, quando ele estava com uma baita de uma depressão e chorava. E daí eu pensei, ok, aí eu fiz essa letra para ele. Então, o que eu quis dizer? Deixa eu ver aqui o tom. Ele é bonito, bem definido, tem importância, é determinado, é dono do mundo. Andar confiante, passos bem certos, blá, 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 ele tem a arte de conquistar. O que poucos sabem é que ele é sentimental, tem suas fraquezas, como todo mundo tem. Homem também chora, mas chora baixinho, pra não comover o seu vizinho. Muito bondoso, ele é certinho. Não é pontual, mas é trabalhador, quase perfeito. Ele é da paz, não é injusto. Fala bonito, defende o amor a todo custo. O que poucos sabem é que ele é sentimental, tem suas fraquezas, como todo mundo tem. Homem também chora, mas chora baixinho, pra não comover o seu vizinho. Chora baixinho, muito baixinho. Isto é inspirador. É inspirador. Porque eu vi ele chorar e falar, por quê? Mas então, gente, só queria dedicar essa música para todos os homens que estão aqui ouvindo a gente. Porque eles também choram. Exatamente. Os homens choram, se calhar choram mais que as mulheres, não é? Há homens que choram mais que as mulheres, mas de qualquer das formas estão a precisar assim de uma forçazinha, não é? É só ouvir essa música. Exatamente. E pensar que esta música é dedicada também a eles. Exatamente. Embora seja apenas dedicada ao teu marido. Agora, vais cantar mais. Vou? Vai. Eu não trouxe mais nada. Vai. Não interessa. Olha, vais cantar Ana Simone, vais cantar ela Georgina. São as duas. Mas, Manuela, a gente tem muito que conversar ainda. Ainda temos muito que conversar, até porque agora queremos conversar com a Ivone Paz, não é? Vamos conversar com a Ivone. Ivone, a Ivone estava-nos a contar um bocadinho da sua história, foi professora de História, entretanto reformada. Sim, Reformada. quer dizer, reformada do ensino. Do ensino, claro, não da vida, não é? Pronto, da vida a gente só se reforma quando for daqui para fora, não é? Quando for embora, para outro patamar, não é? Agora, enquanto estamos aqui, não é? Naturalmente a gente não se reforma. Durante este tempo em que deu aulas, gostou daquilo que fez? Foi mesmo uma escolha, para ir para o ensino, porque gostava de aprender e gostava de transmitir, o prazer de saber. Uhum. Sempre tentei incutir aos meus alunos o prazer de saber. Agora, ter aquela nota, aqueles números que tem aqui para a pauta, para mim era a parte pior do ensino. Pior, não é? Sempre foi a minha luta, não conseguia. E, inclusivamente, só o pormenor, na classificação dos testes dos meninos, eu criei uma avaliação própria,
Só depois do Conselho Pedagógico é que me obrigou a transmitir, pôr isso para os números e para as classificações normais instituídas. Porque gostava que as crianças não ficassem presas, se foi um números, dia, não é? a números, extratos. Exato. Pronto. Eu compreendo. E depois, quando acabei a licenciatura, um ano depois de fazer o estágio e ficar, convidaram-me para ficar naquilo que na altura era a Direção-Geral da Educação de Adultos, e fiz parte ligada ao património, criei o núcleo do património na Direção-Geral da Educação de Adultos e estava na Coordenação Regional da Zona Centro. Muito bem. E o meu conselho que tinha que orientar era Caldas da Rainha. Caldas da Rainha. Sim. Pronto, Foi foi a grande oportunidade. Exato. Depois convidaram para ir para Lisboa, para lá, para ficar. Mas para Lisboa. Ui, socorro! Não faz parte de mim. Não. Os cursos de património, que eu também orientei e que fiz, e que também recebi. Depois conheci o meu ex-marido, vim para Braga. E vim para a Ivone não é de Braga. Não, sou de onde? Sou do mundo. Eu sou de onde? Sou do mundo porque nasci numa pequenina aldeia, arrancada de Voga, a única da família, juntamente com um primo meu, os únicos que não nasceram todos na zona da Morisca de Voga. Depois fui para o Congois Belga durante 3 anos, vim para o Penedono, para a escola do primeiro ano da primária. Depois voltei a Morisca, depois fui para Aveiro, fiz até ao liceu e depois fui para Coimbra e de Coimbra vim para aqui. E ficou aqui. E não sei, mas por enquanto, não sei se por acaso. Sei lá se não há um outro desafio qualquer para ir para outro lado qualquer. Exatamente. E vamos nós. Exatamente. Portanto, é uma mulher determinada e com vontade de continuar a viver com muita intensidade e a adquirir conhecimento. É isso que eu estou a fazer aqui. Exato. Exatamente. É ótimo, é ótimo. Esta energia positiva que transmite é ótimo, porque às vezes até nós ficamos assim, às vezes somos um bocadinho mais novas, não é assim tanto, mas um bocadinho mais novas, ficamos às vezes, não é, relutantes em ficarmos positivas, e às vezes ficamos assim num estado um bocadinho depressivo por coisas que não têm a mínima importância, não é? Verdade. Damos demasiado valor a pormenores sem a mínima importância, como dizia a cantora Rita Guerra, não é? São pormenores sem a mínima importância. E de facto nós devemos dar valor às coisas que têm valor, que têm importância. Às vezes a gente esquece disso, não é? Porque afinal de contas nós vivemos num mundo, somos tão pequeninos, somos uma areiazinha, não é? No meio disto tudo. E acontece tanta coisa no universo, tanta coisa em todo lado, não é? E nós preocupados com as nossas coisinhas do dia a dia, não é? Com os nossos sapatos, com as nossas unhas, não é? Isto não faz muito sentido. As pessoas preocupam-se demasiado com coisas que são muito fúteis, materiais, quando devemos pensar, se calhar, eu por mim falo, em coisas maiores, não é? Em coisas maiores. Mas isso também faz parte. Faz parte, mas às vezes enerva-me. Só que talvez possa ser, pronto, é necessário agora isto, mas depois passa-se para outra coisa pois, mas às vezes quando dou comigo a pensar em coisas pequeninas, em pormenores sem a mínima importância e a dar demasiada importância a essas coisas, enervo-me. Mas porquê é que eu estou a dar importância a uma coisa que não tem importância nenhuma? Porquê é que eu sou assim? Eu não quero ser assim, não é? Vamos lá dar importância a coisas que são de facto importantes, não é? E depois a gente esquece de vez em quando, não é? Também tem muito a ver com sermos mulheres, não é? Não sei, também há homens mais ainda, né? Também há homens que são assim. Sim, não estou dizendo que são todas as mulheres assim. Claro, de vez em quando a gente desperta para a vida, não é? Desperta para a vida. Isto é como quando vamos a um funeral, não é? Pensamos na morte quando vamos a um funeral e depois pensamos, meu Deus,
começamos a pensar na morte, bem, isto nós temos mesmo é que olhar a vida de outra maneira, porque Exato. é muito rápido, passa tudo muito rápido, não é? Sobre esse tema da morte, ainda agora faleceu o pai de uma amiga minha. Eu penso também que é derivado da forma como nos foi passada a noção da morte. Sim, como fomos educados. Por exemplo, o que aprendi com a cultura dos índios, e que estive também na Guatemala, onde mostraram uma outra leitura da morte. A morte pode ser celebrada em alegria. Eu lembro quando era pequenina, quando estava no Conguês belga, em África, havia o cerimonial de alegria por a dor da perda. Mas a alegria porque a pessoa vai estar num patamar diferente e alegre. E alegre. É a forma como se transmite. E realmente a Igreja... A forma como se transmite e a forma... e da maneira... naquilo que acreditamos também, não é? Tem muito a ver com isso também. Sim, mas a forma também como durante séculos a Igreja foi criando... esta imagem um bocadinho negra da morte, não é? É muito mais do que isso, mas isso agora não vou para aí. Muito mais do que isso, negra. É melhor não ir por aí. Eu pensava, já estou a ser um bocadinho agressiva. Não. Eu é que estava a puxar pela língua e eu não quero. Dá vontade. Aqui é sem papas sem na papas. língua. Pois eu já estou a ir. Isto é sem filtros. Portanto, não há problema nenhum. E penso que se for vista essa passagem, e eu agradeço ao meu pai ter mostrado também esse outro lado. Se a pessoa acredita que há uma vida após a morte, porque é que se vai ficar triste? O pai, quando faleceu, eu fiquei triste porque fiquei órfã. Fiquei sem os ensinamentos dele. Mas depois comecei a pensar, não, eles estão sempre presentes. E muitas vezes revisito aquilo que me ficou, que está lá guardado não sei aonde, e o pai aparece de novo. Mas aparece através das nossas memórias, daquilo que guardamos, das nossas memórias, das nossas emoções. Não está como eu costumávamos ficar os dois ali na conversa após o almoço, a falarmos de tudo e mais alguma coisa. Coisas até que nós tínhamos visões completamente diferentes, mas ele queria saber da minha visão e eu gostava de saber, para poder também equilibrar. Claro. Portanto, é uma visão da morte um bocadinho diferente daquela visão que qualquer pessoa que seja católica tem. Pronto. Completamente diferente. E tento passar às outras pessoas, aqueles que não acreditam, e concebo perfeitamente, porque também passei por essa fase, que não acreditam que há mais nada a seguir. Ok. Então porquê é que estão com pena e porquê é que, se a pessoa cumpriu a sua missão aqui, faz-nos falta... Estão com pena porque nos fazem falta, não é? Provavelmente faz falta, mas será isso que essas pessoas que partiram quererão que nós passamos todo o tempo em dor e em sofrimento? Se não há vida para além da morte, isso também não interessa, não é? Não sei, isto é muito discutível. Ok. Virar a página. Nós falamos, a semana passada falamos precisamente deste tema. Estava-me a lembrar disso. É tipo um rewind. Falamos sobre isso. E é um assunto muito... Não, mas... muito, a mim é um assunto que me fascina, mas que me deixa sempre muito na dúvida, não é? Eu nunca tenho certezas de nada. Eu também não. Nunca tenho certezas de nada. Em relação à morte, então, é uma coisa que me incomoda, porque nunca tenho certezas de nada. Tenho fases em que acredito, tenho fases em que não acredito, tenho fases em que acho que é uma coisa completamente diferente. Portanto, isto é por fases. Mas pronto, até encontrar, de facto, uma ideia que eu consiga ter mais definida, mais próxima daquilo que eu acho que de facto possa ser. Não é? Mas enquanto não chegar lá, ando nesta dúvida constante. É verdade. Mas vamos continuar, porque a Ivone é a inspiração aqui da nossa Dalila. E Dalila, a Ivone já a conhece há algum tempo, não é? Há uns anos. Há uns anos. Há uns anos, já.
Mas Eu não sei se não são milénios de anos. Milénios. Eu já não vou para aí. Mas depois podemos assustar é quem não acredita em nada. Mas E é melhor não falarmos por aí. Mas Não, sim, é para Sim. falar naturalmente, sim, não é? sim. Tudo e mais alguma coisa. Sim. Mas ias perguntar qualquer coisa, desculpa lá. Não, eu estava a perguntar se já conhecias a Ivone há alguns anos, estavas-me a dizer que sim. E pronto, ajudar aqui um bocadinho a Ivone a fazer, porque a Ivone já estou a ver que é uma pessoa muito humilde, não gosta muito de falar de si, não é? Mas eu falo dela um bocadinho. Ela é uma pessoa, apesar de ser assim, e isto que me inspira também, esta humildade, esta simplicidade, porque isto para mim é de uma grandeza tremenda, e isto que faz os seres humanos serem de uma grandeza tremenda. Eu não posso mexer muitas mãos, não é? Não. Mas pronto, tem que ficar assim. Mas a Ivone é conhecida imensamente em todo lado. E é verdade. A gente vai com ela na rua, há sempre alguém, olha ali, eu não sei o quê. E abraço, beijinho, ou chamadas, ou não sei o quê. Portanto, é daquelas pessoas que não precisa de nada para ser conhecida por muita gente. Por muita gente. Porque é verdade, Ivone, não é? Pronto, mas não seja porque organiza as coisas, ou porque não sei o quê, ou porque a vida faz-te cruzar com imensas pessoas também, não é? Pronto. E as crianças também foram um elo de ligação. A Ivone faz neste momento, não é hora de conto, é a magia do Era Uma Vez, a hora de conto na Biblioteca Lúcio Carneiro da Silva. Mas agora não. Sim, mas já faz desde que foi criado em 1986. Eu cheguei aqui em 1985 a Braga e em 86 começou. E todas as semanas. Todas as semanas. Estamos a falar. Eu tenho que ver isso. Estamos a falar de alguém que abriu o caminho aqui em Braga. Alguma coisa já havia também atividades. Sim, mas o que eu digo é, neste sentido, também foi abrindo. Ela não precisa de ser, depois de ter nos jornais, divulgada, nem nada, para ser muito conhecida ou muito reconhecida, que acho que é o melhor, pelas pessoas. Sobretudo porque quem lida com ela vai-se cruzando com ela na vida, não é? E é verdade, eu sei que conheço muita gente que ia assinar por baixo o que eu estou a dizer. Portanto, ela não conhece, mas eu conheço. Não, de todo nada. E pronto, e este trabalho que faz da maneira, basta ser ela própria, não é? Como eu digo, que acho que já é inspirador a todos os níveis. E tem muita gente que te procura, não é? Há muita gente que te procura também, como eu, para ouvir os teus conselhos sábios, a tua simplicidade das palavras. As coisas simples são as mais complicadas às vezes e não é fácil às vezes chegar a esse patamar da simplicidade. E tu estás lá já, isso para mim é inspirador, pronto. Tem a ver com aquilo que eu quero da vida e espero da vida para mim, não é? Óbvio. E da maneira como eu vejo, para outras pessoas serão outras coisas inspiradoras, não é? Exato. A falar. E a Ivone já viajou um bocadinho por todo lado, não é? Já fez imensas viagens. Acho que tenho uma doença. Eu também teria, se tivesse carteira para ela. Eu tenho uma doença que eu deixei de chamar-lhe dessa forma porque criava assim um olhar. Eu chamava-lhe viaginite. Mas isso soava um bocadinho viaginite, realmente, não é? Soava um bocadinho mal. Eu aí ultrapassei e tenho mesmo uma fome insaciável. E porque há aqui uma entidade feminina que me inspira diariamente. A Mãe Natureza, a Mãe Terra, e se me foi ofertado eu estar aqui nesta terra, achei que a forma de melhor amar é ir conhecê-la. E então tenho tido a oportunidade de andar. Pronto, aconteceu, pronto, proporcionou todas as fériasinhas, todas não sei o quê, todo o dinheiro, não comprava sapatos nem casacos nem nada, mas todo o dinheiro era guardado para estourar tudo nas viagens. E por onde é que andou, podemos saber? Para ser assim mais sintética, é desde o Círculo Polar Ártico, que o calquei e o passei, até o Estreito de Fernão de Magalhães,
2 vezes. Se os países torna-se difícil, porque são Japão, Canadá, de uma ponta à outra, os Estados Unidos de uma ponta à outra, exceto a parte central, que ainda não conheço, o Irão, a Omã, Etiópia. Já foi a Israel, Ivone? Ainda está guardada para uma visita diferente. Então você tem que ir. Sim, mas a todo lado. Estive na Jordânia, do outro lado, porquê? Porque Israel é mais do que aquilo que normalmente as viagens... Eu fazia as viagens sozinha. Uhum. E depois da experiência que tive em Malta, ser assediada à noite. Foi em 2002 ou coisa do género. Deixei de poder sair à noite, que eu gostava de ir conhecer as pessoas, a forma de estar. E então comecei a arranjar, a integrar-me, mas vou sozinha aqui de Braga. Posso fazer a propaganda à agência? Sim. Pinto Lopes Viagens, a minha preferida depois de várias escolhidas, em que criam um programa em que mostra um lado e o outro dos países. E dão a oportunidade de podermos conhecer. Exato, que normalmente quando vamos nesse tipo de viagens só vemos aquilo que há de bom nos países, não é? É isso mesmo. Por exemplo, na Madagascar, para mim foi das viagens que me tocou muito, porque quis ir lá, que tinha lido e tinha estudado que Madagascar, por exemplo, era o único reduto, o último reduto de como é que seria a Terra nos tempos pré-históricos. Muito interessante. E eu quis ir agradecer ao último reduto, e quando lá cheguei, as lágrimas vieram, porque as árvores, o revestimento estava praticamente destruído, porque as pessoas não têm gás, só cozinham e só vivem com as brasas. Eu vi vender 2 brasas, quando digo 2 brasas, que vendiam nos mercados, porque não havia dinheiro para mais, porque depois atiçavam com umas folhas secas, etc, cozinhavam com aquilo que tinham. Pois, isto é... Caramba. São os extremos, não é? Os extremos do mundo. E são coisas... praticamente esse revestimento, essas características desapareceram. Aquilo que ficou salvaguardado. Cumprimentar, brincar com os lémures, senti-los aqui. No Japão, toda aquela hipercultura extraordinária. Laos, Camboja. As famosas, desculpa lá interromper, as famosas casas de banho, que são super... É porque eu contei isto. A primeira descrição que eu ouvi foi Ivone, como eram as casas de banho. Para mim era o supra-sumo. Eu chegava... agora casas de banho. Tudo é automatizado. Mas quando digo tudo, sim, tudo muito moderno, tudo muito para a frente, é só vivenciando, que até o papel vem ter connosco e tudo. Uau! É incrível! E música. Para a pessoa descontrair. Uau! Harmonizar, porque eles cultivam a harmonia, como sabem. Claro. Vários níveis. É um país que eu gostava de visitar também. Visitar e revisitar. Eu queria lá ir outra vez. Porque queria aprofundar mais uma forma de ver o mundo. O shintoísmo. Exato. Praticamente não se conhece. Estive lá, num dos templos, e a guia, por acaso, que não é por acaso, nunca é nada por acaso, seguia, ou tinha alguém da família que era mesmo sacerdote shintoísta. Então passávamos o tempo todo, enquanto que as outras pessoas iam às compras, eu ficava ali ao pé dela, e olha, e depois isto, depois... Foi muito bom. E depois o Camboja, o Laos, o Vietnã, a Austrália, aquele Uluru,
aquele A Austrália deve ser lindo. Aquele monte, para mim, pude subir, pude lá ir acima. Desculpa, mas eu já estou a ir outra vez. Eu estou viajando. É inveja boa, não é? Ela está falando e eu estou viajando. Viajando na minha cabeça. E depois, para mim, a Nova Zelândia ainda é mais belo, ou melhor, mais mágica. Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. Para mim, foi dos países que mais me marcou. Engraçado. Se um dia, quando vier cá outra vez, acho que vou para a Nova Zelândia. Conhecer melhor. Vamos todas, fazemos uma viagem de grupo. A Índia, olha, a Europa toda, exceto 3 países. 3? Pronto, é bom. É bom. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pois deve ser, porque a maior parte das pessoas que viajam, normalmente, eu vou falar em 80% das pessoas que viajam, procuram só o lado bom dos países, não é? Para poder desfrutar de umas boas férias. E nunca praia. Para mim, nunca praia. Mas as pessoas querem é praia, querem é sol. E fazem bem. Tudo bem. Mas se calhar ver o outro lado e conhecer o país, se calhar será mais interessante, não é? A forma que as pessoas vivem, a cultura, a forma que pensam. É muito bom. É enriquecedor, não é? Quando estive em Israel também parecia... Aprende mesmo. Incrível. A forma que eles pensam, a forma de pensar me lembrou muito quando eu estive em... o principal, caramba. Em Jerusalém? Não, também fui em Jerusalém. Tel Aviv? Tel Aviv, exatamente. Quando eu estive em Tel Aviv, aquilo é Copacabana. É muito parecido. A mentalidade, a forma de ser, a forma do comércio, tudo. As pessoas que estão na rua, que são completamente diferentes das outras, e ninguém liga para o que está acontecendo. E eu falei, que isso? É muito parecido. E já há muito cidade tempo... totalmente nova, de raiz. Sim, totalmente. E Jerusalém é uma coisa que, mesmo aqueles que não são crentes e que não, enfim, né, acabam por desabar ali, com aquela energia toda, com aquela coisa toda. As pessoas que estão ali, ver onde é que Cristo passou e não sei o quê, as ruazinhas que ele teve com a cruz andando, é muito. Brutal. É muito. Deve ser brutal. É brutal. Eu aconselho. É verdade. Emotivo. É emotivo. Não, eu quero... É emotivo. É emotivo. E também o ter-se... países tão diferentes como Cuba, México, Guatemala... depois aquela proximidade com os Estados Unidos, a diferença, depois a diversidade enriquecedora dentro de cada país, tal e qual como em Portugal. O visitarmos o grupo que tenho dinamizado juntamente com o meu amigo Carlos Cerqueira, que é Companheiros em Viagem, andamos de conselho em conselho a conhecer Portugal. Às vezes até fora, também já fomos fora. Mas de conselho em conselho a conhecer Portugal, porque as pessoas necessitam conhecer onde vivem, o que está aqui, para melhor respeitarem, para melhor conjugarem todos os esforços. E então é bom levar as pessoas... É muito bom, muito bom, muito bom. Deve ser uma experiência muito interessante, sem dúvida nenhuma. Pronto, já sabemos que viaja muito, depois também escreve, organiza também muitas iniciativas. Agora está com a iniciativa de Psi para... Não, esse nasceu, penso que 10 anos, 11 anos, 14 anos, já não me lembro, que me surgiu porque as pessoas têm vergonha de ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, porque diz, as pessoas, outros vão pensar que eles estão doidos. Estão malucos. Exato. Então, com essas várias conversas, fiz psicoterapia após o divórcio, ou melhor, durante o divórcio, para ficar completamente limpa de todas as coisas que aconteceram, as violências, os encontros, a harmonização cá dentro, e também em relação à herança da mãe. E tudo isso foi... E depois descobri que as pessoas veem ainda hoje, nos dias de hoje, se uma criança na escola diz que está no psicoterapeuta ou está no pedopsicólogo, é olhado de lado. Sim. E era para desmistificar. Então criei
esta atividade de conversas do psi para si. Claro que quem a organiza é a doutora Aida Alves, lógico, com o doutor José Luís Gomes, que é o psicoterapeuta, pronto, e com as dezenas e dezenas e dezenas de temas. E onde é que a gente pode ver isso? Como é que funciona? Olha, é só a Biblioteca Lúcio Craveiro. Há muitas mesmo conversas do psi para si gravadas que pode aceder. Se ficar com o seu contacto, depois até poderei, se quiser, reenviar. Porque penso que é uma forma simples, uma viagem. Cá estamos nós outra vez a viajar, mas agora para dentro de nós. Exato. É ouvir alguém que fala com conhecimento, com várias experiências que tem tido. Claro. Então, mas nós é para o público em geral? É para o público público em em sim, geral? sim, público em geral. Essas gravadas foram no tempo da pandemia? Foi da pandemia, da anteriores pandemia. também? Não. As anteriores eram presenciais. Exato. E agora há presencial ou não? Ainda não há. Ainda não há. Esta próxima ainda vai ser por Zoom. Ok. E é gratuito? Vai ser na A próxima. participação? Sim, É gratuito. tudo. Tem que se inscrever naturalmente. Não. Não? É só o Zoom, aparecer? aceder. Não, mas presencialmente não tem? Não, nada. É no auditório. É no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Sim. Entendi. Muito bem. Portanto, Ok. é muito interessante, não é? Só temos que saber quando é que é, para poder É lá. fácil, depois Através da internet envio. também. não É fácil, porque Sim, aceder está à tudo nas redes página. sociais também. É na não é? página da biblioteca, está sempre anunciado. Muito bem. É bem assim. Sim, senhor, já vi que é uma pessoa muito interessante, Dalila, a Ivone Paz, Obrigada por e carinho. inspiradora. Não, atenção. Ai, desculpe. Não, eu estou uma vez Esteja à que já vontade. sei que tu és. Estamos em casa. O meu nome é Ivone da Paz. Eu quando começava... Ivone da Espera Paz. só. Mas pode ser Ivone Paz, porque é assim que me tratavam na escola também. Mas eu apresentava-me aos meus alunos no primeiro dia de aulas. Eu era a Maria Ivone da Paz em Guerra Soares. Em Guerra Soares. Mas espera aí, é um nome mesmo? Não. E eu é que dizia, sempre que eles quisessem, eu era só Maria Ivone da Paz, e eu gosto de dizer da, porque o de é pertence, é o genitivo, portanto é dado, é pertencente. Maria Ivone da Paz Soares, mas quando eles se portavam mal, Era da Paz da Guerra. da Paz em Guerra Soares. E então quando eles começavam assim, eu dizia, vai entrar a outra da Paz em Guerra Soares. Sim, porque lidar com miúdos Pronto, também não é fácil, ok. não é? Perfeito. Mas pronto, era uma forma de lidar com eles, não é? Muito bem, estaríamos aqui a conversar durante muito mais tempo, mas o tempo já vai andando, e nós queremos ouvir a nossa Alexa cantar mais umas vezes. De novo? Só cantaste uma! Mas, gente, não quer deixar para outro programa? Não, vais ter muitas oportunidades de cantar, naturalmente, mas nós gostamos imenso da tua voz. É uma maravilha. É uma maravilha, não é? Bonito, Dalila. E ela está a gravar um álbum novo, que nós estamos à espera que fique pronto. Tá ficando bonito. Para mim é um Que é prazer para imenso. depois Muito ouvirmos obrigada. também. Mas olha, agora vais cantar uma de uma Olha, mulher que te inspire. Tem que ser da Elise, mas é muito comprido, então eu só vou cantar metade. Não, mas podes cantar, nós temos tempo. Vou cantar, então, o que ela cantava junto com o Tom Jobim, ou não, às vezes ela cantava sem estar com o Tom Jobim, que era Águas de Março. Que eu gosto tanto. Né? Águas de Março. Como é que surgiu a Água de Março? O Tom Jobim estava nos Estados Unidos, morando lá, com muita saudade do Brasil. Ele sabia muito de botânica do Rio de Janeiro, ele era louco por tudo que era botânica e natureza, essas coisas todas. Então, uma vez, o Hermeto Pascoal, o músico também, foi encontrar com ele lá nos Estados Unidos e o Tom Jobim falou para ele: Hermeto, eu tô cansado, eu tô com muita saudade do Brasil, não sei o quê, papapá, pereré. E o Hermeto falou para ele: olha, Tom, faz uma música sobre o Brasil. E foi assim que ele fez a letra e que aconteceu, Águas de Março. Toda a gente sabe o início dessa música, não é? Olha que coisa mais... Não é Garota de Ipanema. Essa é Garota de Ipanema, pois é. Águas de Março é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do
é o nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, é o tempo ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a lua chovendo, é a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um tep, é um não sei que lá, já não sei mais que a música é muito comprida. Olha, mas foi é muito grande. Obrigada. Olha, eu peço desculpa, mas tenho que pedir só por um bocadinho. Sim, sim. Esta música levou-me àquilo que me surgiu quando a querida Dalila, eu chamo-lhe de outra forma, não sei se posso dizer aqui. Pode, a gente quer saber. Eu também digo, olha, eu chamo-lhe Ivone Luz. Dali Luz. Dani Luz. Dali Luz. Quando surgiu, e mulheres notáveis, só me pareciam seres notáveis. E então eu quero, se me permitirem, Claro que sim. reverenciar as primeiras mulheres que calcaram o mundo. Porque elas foram persistentemente criando cada passo, cada pé. Bonito. Onde vai, eles foram descobrindo o pão, foram descobrindo a forma de tratar das crianças. Nós já podemos imaginar o que terá sido a vida delas. É impensável, não é? É impensável. É. E, principalmente, quero homenagear todas. Adorei ler e ouvir a lista que selecionou destas mulheres extraordinárias. E muitas, muitas mais tantas, felizmente. Mas há dois aspectos. Principalmente, quero homenagear de coração as mulheres anónimas que passaram durante estes milénios de anos. Nós não éramos nada, porque todas elas nos cederam algum género até nós chegarmos aqui onde estamos. Verdade. E nós passaremos a outras gerações Nós futuras, passaremos não é? a outras. E também ao homem, porque eu só vejo a vida, o taoísmo ensinou-me também isso, que os contrários complementam-se. E a parte feminina do homem está presente nesta sessão com uma mulher que também tem a sua parte masculina. Claro que sim. E estamos todos representados. Homenagear, e queria deixar assim um abraço gigante do tamanho do mundo, a abraçar o mundo todo, com todas as crianças, como eu costumo dizer nas horas de conto, quando conto a história do Cãozinho Abraços. Convido os meninos a fechar os olhos e convido as pessoas que estão nos a ouvir a fechar os olhos, a colocar dentro do nosso abraço todas as pessoas que nós mais gostamos. Normalmente eu peço às crianças para, se virem algum menino a chorar ou alguma menina mais triste, pôr mais próximo do coração. E depois vamos dando abraço. Podemos dar beijinhos, se convidem eles a darem beijinhos. E, no final, dar um abraço a si próprios. E quero deixar este abraço para vós todos e agradecer de coração a todo mundo. Muito obrigada. Foi muito bom, gostamos imenso. E uma coisa que eu reparei é que a Ivone é uma pessoa, de facto, de luz, Dalila. É uma pessoa de luz e é uma pessoa com muito amor para dar. Muito emotiva, muito. Ela não teve muita coisa boa. Ela não teve filhos, desculpa dizer, não teve filhos porque ela tinha que fazer isto para dar aos outros. Não, eu não quis. Pronto, mas tinhas que dar aos outros, não é? Eu queria estar completamente virada para os outros. Completamente livre para os outros, não é? Mas eu queria falar para os ouvintes e para as pessoas que estão nos vendo também no Facebook, é que dentro dessa sala realmente está uma grande paz.
Não é? Energia boa. Ficávamos aqui Tanto à noite. Sai daqui de coração cheio, depois de ouvir aqui a Alex. Foi tão bom. Também te considero uma mulher inspiradora. Ai, muito obrigada, Dalila. É verdade, considero uma mulher muito inspiradora. Verdade. E acho que é mesmo assim. Espero que quem nos esteja a ver e ouvir saia também com o coração cheio. Exatamente. Exatamente. Olha, resta-me agradecer então à Ivone da Paz. Muita paz. Da paz. Agradeço do coração mesmo. Foi uma oportunidade única. Não será a única, com certeza. Muito obrigada. Foi um gosto conhecê-la. E espero que tenha tudo bom pela frente, está bem? Muito obrigada. E para todos vós e para todos vós. Muito obrigada. Foi muito bom conhecê-la. Dalila, voltamos para a semana com outro assunto, naturalmente, não é? Alex, voltamos para a semana. Muito obrigada. Todas vocês são mulheres notáveis. Obrigada. Mulheres inspiradoras. Você também é notável, mamãe. Você me inspira. Obrigada. Você me inspira. Obrigada. Quero agradecer a todas e até para a semana. Um grande beijinho. Obrigada. Até a semana. Semanalmente, a Antena Minho dá voz a mulheres singulares, genuínas e sem papas na língua. Uma tertúlia no feminino com Alex Liberali, Dalila Monteiro e Lígia Santos, com moderação de Manuela Barros. Um olhar feminino sobre os temas que marcam a atualidade. Tertúlia no feminino. À segunda-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, na Antena Minho. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.